em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Ou seja, nós estamos estudando as lições baseado no período do retorno do povo de Judá, né, do Reino do Sul, que voltava do cativeiro, né, havia sido levado cativo pelos babilônicos, né, e agora no reinado do Império Persa, eles, oração divina, conforme a gente vai daqui a pouco falar mais uma vez, eles retornam para o seu território, cumprindo uma profecia que Deus havia dado através de Jeremias e que eles seriam levados cativos, mas passados 70 anos, Deus os traria de volta à sua terra e glorificaria o seu nome na vida deles. Então, são estudos extraordinários. Nós estudamos, então, basicamente, baseado, é lógico, ampliando na Bíblia toda, porque os temas são muito variados nesses livros, mas baseado no livro de Esdras, de Neemias, Ageu e Zacarias, que são livros que compõem, que fazem parte do período, né, do retorno do exílio babilônico que o povo de Judá esteve cativo por anos, tá certo? A lição de hoje, já estamos em aula. Você está com a sua revista aí? Alguém sinaliza para mim, por gentileza, como que está chegando o áudio para que a gente consiga sinalizar aqui, verificar se tá chegando bem aí para vocês, tá bom? A lição de hoje, então, era do dia 23 de agosto, do domingo passado. As causas da desunião devem ser eliminadas, tá certo? O texto áureo está no livro dos Salmos, o Salmo de número 133, e o verso 1 que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos então à leitura em classe. Eu acho que deveríamos fazer menção dessa leitura em classe, até para que possamos entender os temas que o nosso escritor da revista destacou aqui para serem abordados nesta lição. A leitura em classe está em Neemias capítulo 5, versículo 1 e do versículo 6 até o 12. Então não são lidos todos os versículos desse capítulo, mas alguns deles, versículo 1 e depois versículo 6 ao 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Preste atenção, eram irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Continua o texto no versículo 7, dizendo: E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais,
e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Muito bem. A nossa introdução, então, o escritor traz a seguinte afirmação: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. O tópico de número 1 fala aqui a respeito da a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E o primeiro subtópico fala uma pergunta: qual era a base dessa união? E o escritor continua aqui dizendo que todos eram do mesmo povo. Quando Deus trabalhou e trouxe esse povo do cativeiro, Deus trabalhou neles de uma forma muito unificada. Eles eram do mesmo povo. A união que eles tinham os caracterizava, essa união que eles desenvolveram, foi o próprio cativeiro que desenvolveu neles. Quando eles estavam cativos, a Bíblia diz, a história diz que eles, na ausência do templo para adorar a Deus, para servir a Deus, construíram no exílio sinagogas, aquelas sinagogas que a gente, quando lê os evangelhos, encontra toda hora nos textos aparecendo lá a respeito das sinagogas. Lá no exílio, eles se uniram para que eles pudessem buscar a Deus. Lá no exílio, eles se juntaram, se uniram para sentir juntos saudade da terra onde eles serviam a Deus, onde os seus pais serviram ao Senhor. Como diz lá no Salmo de número 137, que é um salmo composto do cativeiro, do exílio, eles estão ali relembrando com saudade da sua terra. Então, por que eles eram um povo unido? Porque eles eram do mesmo povo. Eles tinham os mesmos sentimentos. E o escritor continua dizendo aqui: confessavam a sua fé no único Deus. Não apenas eles eram unidos por serem do mesmo povo, da mesma descendência, mas também eles professavam a fé no único Deus verdadeiro. Se existe alguém que tem poder de romper com a desunião, que tem o poder de unir o ser humano, esse alguém é o nosso Deus. Somente Deus é capaz, acima de todas as coisas, de unir o ser humano. Tá certo? Continuando, eles então eram do mesmo povo, serviam ao mesmo Deus, e o que trazia mais união a eles nesse período de retorno é que eles estiveram envolvidos eles estavam nesse momento que eles estavam vivendo com o altar renovado, ou seja, quando eles voltaram do cativeiro, a primeira coisa que eles foram fazer foram restaurar o altar nos moldes conforme a Escritura Sagrada ordenava que fosse feito, certo? O templo estava levantado, o culto restaurado, tudo conforme Deus queria que estivesse. Então, no que se baseava a união deles? Se baseava que eles agora, com todo o culto restabelecido,
Eles estariam juntos no mesmo culto. Glória a Deus. É importante a união quando se está no mesmo culto. Deixa Deus falando aí. Amém? Muito bem. Subtópico de número 2, parte B, vai dizer no que era baseado esta união que eles tinham. Que estava correndo perigo, nós vamos ver mais adiante. É que todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro, perdão. Preste atenção. Todos eles foram alvos. Eles viveram o despertamento de Deus. Todos foram alcançados pelo mover de Deus sobre a vida deles. O sair do cativeiro nada mais e nada menos foi do que o mover de Deus, do que o milagre de Deus, do que o agir de Deus, começando na vida de um rei que era pagão, que, ao que tudo indica, ele conhecia o Deus de Israel, talvez por contato com Daniel, com algum dos judeus influentes daquele período. Então veja que eles tinham essa união e deveriam ser unidos, porque todos eles estavam imbuídos, estavam juntos nesse despertamento que Deus havia trazido sobre todo o seu povo. Todos eles também, pela sua união que eles demonstravam, eles se juntaram e reconstruíram o altar, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros que estavam em andamento. Então, eles tinham união neles e estava correndo um grande perigo, como nós vamos ver na sequência. No subtópico do número 2 diz que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja. Falei lá agora há pouco, eles tinham união porque eles iam para o culto, certo? Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentam o novo nascimento. Se tem algo que nos une, é o novo nascimento. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos no mesmo reino. Quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos no mesmo corpo. Fazemos parte de todas as mesmas promessas. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por Jesus. Ou pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria-se amar os que vão nascendo no decorrer da jornada. Esse abraçar dos novos convertidos, esse envolvimento e esse comprometimento pelo crescimento daquele que está sendo gerado nesse momento. Pelo menos deveria ser assim na igreja. Todos na igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os numa verdadeira família de Deus. Falamos esses dias na congregação, todos nós fazemos parte de uma família, somos irmãos uns dos outros, precisamos ter consideração uns pelos outros, nos importar uns com os outros. A união entre os judeus também representa que os crentes, eles sentem... Vamos falar agora sobre as bênçãos que nós desfrutamos quando estamos unidos. Preste atenção ao que o escritor diz aqui. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo,
a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Como é importante no mundo que estamos vivendo, em que o ataque é dia após dia, semana após semana, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, é importante que a união da igreja traga esse apoio, esse suporte para aqueles que estão sofrendo ataque. Segundo, na igreja levamos as cargas uns dos outros. Em Gálatas 6:2 diz: levai a cargas uns dos outros. E lá no versículo de número 5 do mesmo capítulo vai dizer que cada um deve levar a sua carga. Ou seja, temos responsabilidades individuais, mas também como corpo de Cristo temos responsabilidades com os demais irmãos. A dificuldade do nosso irmão é a nossa causa também. O tropeçar do nosso irmão é também a nossa preocupação, é do nosso interesse. Não podemos negligenciar a queda de um irmão. No reino de Deus, não é aceitável que nos conformemos com a perda de alguém pelo caminho, mas devemos uns aos outros se ajudar, nos ajudarmos. 3. A união nos faz fortes. Preste atenção no que diz em Gênesis, capítulo 11, e o versículo de número 6. Gênesis, capítulo 11, quando lá naquele episódio da construção da Torre de Babel, o povo estava unido, construindo uma torre para ali declarar uma independência de Deus, declarar-se uma globalização. Havia um plano maligno, ardiloso, em andamento, e o propósito que estava ocorrendo ali era errado. Mas preste atenção no que o versículo de número 6 vai dizer. E não é a opinião de alguém, é a opinião, é o parecer do próprio Deus. Porque o versículo de número 6 vai dizer assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Olha só, é o que o povo judeu tinha aqui. Era a mesma língua, estavam no mesmo propósito, havia uma união ali, certo? E observe o que o texto continua dizendo. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O propósito da construção da torre e a consequente confusão das línguas que Deus decide fazer aqui, nos traz a constatação do próprio Deus falando do poder da união, do poder da unidade de um povo. O quanto o povo se torna forte. Então você entende o porquê de as táticas do adversário ser a separação, ser o isolamento, ser o distanciamento. Por quê? Porque ele sabe que quando o povo de Deus está unido, está junto no mesmo propósito, sem dar vazão, lugar à vaidade pessoal e sem qualquer tipo de sentimento que não seja o do todo, não há impossibilidades. A união nos faz fortes. Aqui diz assim: uma ovelha sozinha facilmente
é facilmente arrebatada. Mas quando está com o rebanho, ela é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada. Porém, quando estiver edificada dentro de um muro, é mais difícil de tirá-la. Essa é a tática do adversário de longo período. A divisão, a separação, o isolamento, o distanciamento, porque assim ele consegue enfraquecer. Assim como o medo, ele consegue trazer enfraquecimento, consegue trazer dúvidas, consegue enfraquecer, assim também é a desunião, a separação, o individualismo. E continuamos. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado de Deus. O tópico de número 2 fala então que a união entre os judeus estava sendo ameaçada. Preste atenção, o povo ele estava completamente unido. A união deles era perfeita, mas agora, quando eles estão lá, já com o templo construindo-se, os muros sendo construídos, agora vem o perigo de colocar projetos por terra, colocar plano de Deus por terra. Por quê? Porque havia o perigo da desunião no meio do povo de Deus. E aí a gente vai perceber aqui que haviam ameaças. E qual eram as ameaças? Primeiro, quando você vai ver o povo que retorna do cativeiro, não eram todos de condições financeiras. Haviam ficado lá, alguns que ficaram em Jerusalém, ficaram os mais pobres, os menos com condições. Então, algumas coisas cooperaram para que a união daquele povo começasse a ficar ameaçada. E a primeira coisa era que havia uma grande fome. Provavelmente por causa de alguma seca que tenha ocorrido, se instaurou uma fome. Os recursos eram poucos. As pessoas não tinham grandes condições. As colheitas não tinham dado certo. O que acontecia? Haviam tributos que eles precisavam pagar. Então, houve uma classe menos favorecida que ela sofreu. Por quê? Porque quando as provisões elas estão mais escassas, mais limitadas, normalmente é a classe mais limitada, mais pobre que sente primeiramente. Quando a seca veio, a fome veio, haviam aqueles que tinham condições de se manter. E haviam aqueles que não tinham condições, que estavam sofrendo, que para eles conseguir comprar alimento, eles tinham que comprometer aquilo que eles possuíam. E as ameaças começam e continuam aqui, por quê? Porque diante desse cenário de crise, em que havia fome, havia a pobreza, havia a pagamento de tributos ao imperador, que continuavam, mesmo eles estando no seu território, continuavam pagando tributos ao império. Apesar de tudo isso, o que aconteceu? Agora eles precisavam comprar e eles não tinham condições. Veja que, diante desse cenário todo difícil, quando, na verdade, precisava haver se manter a união e a união ser uma união saudável,
o que que aconteceu? Os mais ricos, os que tinham mais condições, os que tinham mais, os que tinham mais bens, o que que eles faziam? Eles aproveitavam-se do momento de crise, de escassez, de infelicidade, de angústia dos seus irmãos para lhes usurpar. E o texto vai dizer em Neemias 5:7 que uma das causas do problema dessa união estar ameaçada é que o, os próprios irmãos estavam usando de usura para com seus irmãos. E a usura é o quê? É o indivíduo ter grandes posses, ter grandes condições, grandes capacidades de aquisição, e ele vê o cenário em que o seu irmão está necessitado, está precisando, está em situação adversa, ao invés de ele estender a mão, ele aproveita desse momento para se apropriar daquilo que é do seu irmão. Veja o perigo e o que isso causa no meio do povo de Deus: desunião, divisões, certo? Ou seja, havia o quê? Qual que era a ameaça? Qual que era a causa dessa ameaça entre o povo de Deus, da união do povo de Deus ser destruída? A exploração, a usura. Vamos seguir aqui. O que mais? A falta de amor. O próprio Neemias ele identificou isso, que quem estava oprimindo as pessoas, quem estava explorando as pessoas naqueles dias que nós acabamos de relatar aqui, eram os próprios irmãos. Falamos agora há pouco, eles eram uma família vindo da mesma descendência. E o que que eles estavam agindo aqui como opressores? E aí nós vamos perceber que eles agiram desta forma porque Neemias ele identificou que neles havia falta do temor a Deus. Quando perde-se o temor de Deus, perde-se referenciais. E tudo o que o ser humano faz desemboca em pecado, em transgressão, em ofensa contra Deus. E era isso o que esses homens estavam fazendo. Estavam pecando contra Deus à medida que exploravam os seus irmãos. A falta de amor, a falta de temor fazia com que a união do povo de Deus ficasse comprometida. Veja só o que diz aqui no tópico no subtópico de número 2, falando sobre essa injustiça que estava ocasionando lá. A parte B diz o seguinte: a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. Preste atenção nisso. Desde a queda do Adão e da Eva lá no Jardim do Éden, o ser humano ele se transformou. O ser humano passou a empregar forças, empregar tempo para construir prestígio próprio. O que esses homens estavam fazendo aqui é que um país estava se reerguendo novamente. Uma nação estava ali
ressurgindo novamente. E eles estavam ali fazendo todas as coisas a fim de eles construírem o seu império, o seu reino, o seu prestígio. E isso sem que se importar com a necessidade do seu irmão, sem se importar com a situação adversa do seu irmão. Eu preciso acelerar, irmãos, porque a hora está passando. Tá certo? Então, veja só, aqui é desde os primórdios da humanidade que o ser humano vive desta forma, querendo viver uma vida de privilégios, de prestígio, de autopromoção, sem se preocupar com o seu semelhante. Que isso não esteja no coração de nenhum dos irmãos, que nenhum dos irmãos, nenhum dos membros do corpo de Cristo tenham esse tipo de sentimento. Muito bem. A Bíblia diz aqui que Neemias ele trabalha na solução do problema. Ele convocou o povo e discutiu o assunto. Eu gosto do versículo que nós lemos, preste atenção aqui, ó. O versículo de número 6 do capítulo 5 de Neemias diz o seguinte: ouvindo eu, pois, o clamor do povo e essas palavras, muito me enfadei. Preste atenção. A expressão ali, enfadar, significa que ele se irou. Neemias se irou com a situação. Por quê? Porque o que ele ouviu que estava acontecendo no meio do povo não pôde lhe trazer outro sentimento que não fosse de ira. Dá para entender isso? Não era de se esperar de um homem levantado por Deus, chamado por Deus para um grande avivamento no meio do seu povo, que se comportasse de outro modo que não sendo deste modo. Se ele fosse passivo com relação àquilo que estava acontecendo, tudo permaneceria do mesmo jeito. Mas quando ele recebe aquela informação, ele se ira. E a ira dele é uma ira de descontentamento, de tristeza. Mas ele não age com ira. A Bíblia diz que ele considerou consigo, ou seja, Neemias foi muito sábio. Você pode se irar, você pode se revoltar com uma situação, mas as ações elas não podem ser pautadas, baseadas na ira. Vamos continuar aqui então no subtópico de número, no tópico de número 4, que diz que a paz voltou. Preste atenção no que diz. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Aqui fala a respeito da identificação dos problemas. Nós vimos lá no começo, na introdução, o escritor dizendo: veremos nessa lição um conflito que surgiu em diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. E aqui nós vamos perceber o que o escritor da revista está nos falando, que quando surgir um problema entre os irmãos, logo deve ser tratado com muita diligência. Não pode haver passividade, não pode haver alienação. É preciso alguém agir. Quando a gente olha para as epístolas de Paulo, nós vamos perceber que Paulo era um grande homem de Deus que tinha a habilidade de identificar os problemas e não somente identificar os problemas, ele apresentava as soluções. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, por exemplo, são cartas que Paulo identificou problemas nessas igrejas, certo? Identificou problemas nessas igrejas
e escreveu a fim de trazer uma direção para aquelas pessoas. Não bastava apenas identificar o problema, precisava apresentar soluções. Quais eram os problemas que tinha em Corinto? Em Coríntio? Inúmeros. Em Corinto tinha inúmeros problemas. Era uma igreja dos dons espirituais, mas era uma igreja problemática. Um dos problemas era a desunião das pessoas. Havia uma grande desunião ali. E eles, através dessa desunião, dessas divergências de pensamentos, um se colocava em supremacia, se colocava acima dos demais, sendo que a Bíblia, os ensinos de Paulo, sempre foi categórico que devemos considerar os outros superiores a nós. E em Corinto não era assim que acontecia. O que acontecia lá? Espírito de divisão, imoralidade sexual, irmãos litigiando contra irmão. Havia brigas judicial entre os próprios irmãos. Veja o nível de desunião que está ali e veja o quanto a igreja está enfraquecendo. Paulo identifica o problema. Também a gente vai ver ali vários conflitos a respeito dos pensamentos, da pregação de Paulo, é questionada ali. Também vários conflitos sobre a liberdade cristã, o que fazer, o que não fazer. Paulo identifica todos esses problemas e escreve, apresenta solução. Por quê? Porque quando surge um problema, deve logo ser tratado com muita diligência. Preste atenção, tem problemas que, se ignorados, se deixar ele de lado, deixar acomodado, pode trazer sérias e inúmeras consequências para o corpo de Cristo. O próprio adversário, diante de problemas não resolvidos no corpo de Cristo, encontra legalidade para agir. Isso aqui é muito sério. Encontra legalidade para atuar no meio do povo de Deus. Vivemos num período de difícil tratativa com o ser humano. Existem inúmeras dificuldades de tratar de alguns assuntos no corpo de Cristo, na igreja. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, muito categórica, que os problemas eles não podem persistir, porque isso pode trazer divisão, separação, desunião no corpo de Cristo, e como nós percebemos lá anteriormente, que a união ela nos faz forte e a desunião ela nos enfraquece. Tá certo? Então, é preciso tratar o problema. É preciso fazer alguma coisa. A igreja, se existe um perigo na igreja, esse perigo de dividir, de separar, é preciso ser tratado. Graças a Deus, Deus tem levantado lideranças com esse propósito. Falamos lá no começo, o poder, o que Gênesis diz, que Deus diz a respeito da união, a unidade daquele povo na construção da torre. Nada seria impossível para eles. É preciso que Deus desperte, levante lideranças, e já tem levantado, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil, para colocar o povo de Deus no caminho certo. Porque o que será impossível para o povo de Deus, que são, falando de denominação nesse momento, são mais de 20 milhões de pessoas num país. Preste atenção. O que pode mudar numa nação? O que pode mudar num estado? O que pode mudar numa cidade, sendo um grupo tão grande, tão considerável diante, num país tão grande como esse? Mas o que ocorre e o que não ocorre relaciona-se à falta
de uma união, de um mesmo sentimento, de uma aplicação, uma dedicação no mesmo propósito. Tá certo? Vamos avançar e já estamos encerrando, tá certo, meus irmãos? Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. O ser humano tem as suas peculiaridades. Cada indivíduo tem um temperamento, reage com alguma correção de alguma forma. Uma coisa que é importante para mim e para você entendermos, que a sabedoria, ela está em nós aceitarmos a correção. Se quisermos ser sábio, e eu não me recordo o texto agora de Provérbios que diz, se quisermos ser sábio, precisamos amar a correção. Então, o problema precisa ser tratado carinhosamente, precisa ter sabedoria de quem vai corrigir. Agora, de nossa parte, se formos corrigidos, precisamos aceitar a correção, porque nela está a sabedoria. É através da correção que cresceremos. Vimos lá na nossa verdade prática que diz o seguinte, que a união é uma força indispensável para a igreja. Seremos mais fortes quando corrigidos, tá certo? E aqui o escritor ele fala uma coisa que é muito forte. Ele diz que a desunião representa uma obra da carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz o escritor, estas coisas entristecem o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Indo para o encerramento, diz a parte B que a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Nós percebemos que muitos fatores que já falamos aqui, que desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele tenta galgar degraus e ser superior ao seu semelhante. E nós percebemos que, diante do formato de muitas igrejas, com a departamentalização, o que departamentos eles trazem realmente uma organização, uma efetividade melhor, mas o problema é que às vezes a falta de maturidade espiritual de muitas pessoas, a falta de maturidade, de capacidade de lidar com certas situações, provocam, ao invés de um crescimento, provocam desunião. A departamentalização tem o poder de organizar, sim, mas pela falta de sabedoria, pela falta de maturidade de alguns, muitas vezes surge desunião a partir de grupos. Né? Quem já não ouviu dizer, não é o culto do meu departamento, eu não vou hoje. Hã? Você já disse isso, será? Veja só, que a desunião destrói a comunhão. Ou seja, quando um grupo quer se destacar mais que o outro, ao invés de se unirem, ter comunhão, ocorre um afastamento e uma briga por destaques. Isso é muito perigoso no reino de Deus. Que não haja esse sentimento na minha vida e na sua vida, meu querido. Tá bom? A Bíblia diz, andai em amor também como Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Finalizando então a nossa lição de hoje, finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Uma igreja unida, ela dá bom testemunho,
ela se une em projetos que a liderança da igreja apresenta. Quando a igreja é unida, não há fracasso, não há, é acolhido todas as coisas. Por quê? Porque há união, tá certo? Que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração. Que atentemos para e valorizemos o que é do nosso irmão mais do que o que é nosso. Que a dificuldade do nosso irmão seja a nossa dificuldade, que nos identifiquemos com isso. Vivemos num período de crise, que a igreja esteja unida não somente em oração, mas também estendendo a mão uns para com os outros. Tá certo? Gostei do movimento que tivemos na nossa congregação, em que os irmãos começaram a divulgar as suas atividades, né? Um trabalha com lanche, outro com salgados, outro com doce. Isso é importante, nós precisamos conhecer o trabalho dos nossos irmãos e ajudar uns aos outros, né? E é assim que nós venceremos o cenário de crise que nós estamos vivendo nesse momento, tá bom? Assim como o povo judeu tinha todas as características de um povo unido, assim também em a igreja. Faz parte de um mesmo processo de avivamento, de despertamento, de chamada de Deus, tá certo? E os mesmos problemas que surgiram lá entre o povo judeu surgem nos nossos dias hoje, mas que deixamos de lado a vaidade, que deixamos de lado o orgulho, que deixamos de lado tudo o que é centralizado em nossa vida e consideremos mais os nossos irmãos. Com isso, o adversário não terá poder para dividir a igreja do Senhor e para nos separar da vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração com você nesse momento. Eu queria ter interagido com os irmãos, mas acabei indo demais. Eu queria que os irmãos participassem, mas eu não quero me estender mais, tá bem, meus irmãos? Então nós vamos orar. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto eu estiver orando, pode manifestar aí que a gente vai conversar com os irmãos, tá bem? Senhor Deus e Pai, te glorificamos por este momento que passamos juntos com os nossos queridos irmãos, aqueles que vão assistir na sequência, outros dias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que tem o poder, Senhor, de unir, que tem o poder, Senhor, de trazer, Senhor, a unidade para o Teu corpo, que é a Tua igreja, Senhor, possa estar agindo nos nossos dias. Que não fique ninguém para trás desse período de dificuldade, Senhor, mas que todos juntos possamos, Senhor, ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia,